Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, obrigado Idusa, e bom dia aos nossos amigos lá em casa. Exatamente, então é sobre esta licença das escolas de condução que falaremos hoje. Corretamente. O que é que nós devemos ter então em linha de conta quando falamos deste licenciamento? O licenciamento quer dizer o processo para a abertura e funcionamento de uma escola de condução, né? Exato, que às vezes os requisitos necessários, as condições, é que têm sido a dúvida de muitas pessoas. E quem de facto licencia ou quem autoriza o funcionamento ou a abertura de uma escola de condução. Pois é verdade. Então, mas para este processo, qual é o primeiro passo a ser tomado? Ok, o primeiro passo é dirigir um requerimento para a ANT, ou seja, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Ok. Esta agência afeta ao Ministério dos Transportes. Maravilha. Não é? Este requerimento é feito por parte do interessado, da qual este interessado deverá ter três condições primordiais. Uma é idoneidade, a outra é capacidade técnica e capacidade financeira. Exato, exato. E esse é o principal que exatamente deve existir. Que outros componentes é que se associam a eles? Ok, outros componentes, o indivíduo deve ter as instalações, deve ter formalizado a sua organização ou empresa, no caso que é a escola de condução deve ter devidamente documentada, não é? Deve ter também nas suas instalações as condições sanitárias, que são as casas de banho, deve conter um gabinete do diretor, deve conter as salas de aula, deve conter estacionamento para os veículos e deve ter também os veículos de acordo às categorias do número de veículos necessários. E é exatamente aí que eu ia querer chegar, quanto à quantidade de veículos, não é? Okay. Existe algum número limite? Não? Existe alguma obrigatoriedade quanto ao tipo de viaturas a ter na escola? Existe algum número mínimo, Okay. né? O número mínimo são de 3 veículos, no mínimo para cada categoria, não é? Ok, então, por cada categoria. Sim. No mínimo, se eu quiser dar ligeiros, tenho que ter no mínimo 3 veículos. Exato, okay? exato. Para esta categoria. Então são esses os quesitos que o regulamento estipula. Poderá a escola ter mais, mas o mínimo é este. É este. De quem é a responsabilidade de exatamente fiscalizar, não é? De averiguar e até certo ponto orientar também para que realmente estas questões sejam exatamente respeitadas? Ok. A fiscalização é de responsabilidade da Agência Nacional dos Transportes Terrestres e da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. E, em razão disso, nós temos já algumas escolas que foram encerradas fruto das más condições técnicas e administrativas que as mesmas têm. Ok. Pronto, e agora nós estamos a viver uma nova fase também de reestruturação, seja do próprio Código de Estrada, como de todas essas questões que giram em torno. Então, as condições das escolas é uma questão também que está a ser olhada de forma mais atenta, não é? Sim, sempre foi, porque o que acontece é o seguinte, Idusa, o indivíduo vai e pede a aprovação da escola, tem as condições, a escola é inspecionada e aprovada, mas durante o seu exercício vai depreciando um ou outro bem. Isso. Então deve este sempre repor para ter um normal funcionamento, visando uma qualidade de ensino, o que vai interferir também na capacidade de absorção de conhecimentos por parte do aluno, o que vai refletir no final para uma condução segura. Claro. Então, sim. faz favor, Idusa. Exato. O que é que nós temos visto acontecer, não é? Claro, dentro da vossa experiência, o contato que vocês têm tido exatamente com algumas escolas, as escolas têm cumprido com estes requisitos, com todas estas condições? As escolas têm cumprido, mas como já referi, ao decurso da sua atividade, algumas escolas vão depreciando um ou outro meio, vai avaliando um ou outro veículo e já não repõem o normal funcionamento. Fruto disso, quando surge as nossas visitas inspectivas, então são detectados, é passado as recomendações e o indivíduo tem 60 dias para regularizar a situação. Caso não regularize, nós fizemos um parecer à ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, no sentido de encerrarmos essa atividade à luz do mesmo código. Existe alguma multa que, por exemplo, é paga numa situação como essa? Imagino que aconteça exatamente isso, chega exatamente até o encerramento, mas depois arranja-se todas as condições para exatamente colocar em funcionamento outra vez. Existe alguma multa? O regulamento dita que essas pessoas são inaptas, ou seja, se a Idusa estiver numa escola de condução da qual foi encerrada por mau funcionamento, já não pode voltar a recandidatar-se a ser proprietário ou funcionar numa escola de condução. Ok. O código, sim, o nosso regulamento
veio dar esse direito. Então, pelo que nós chamamos aqui, aconselhamos as escolas de condução no sentido de terem sempre as condições. Por isso é que o regulamento dá o prazo de 60 dias, no sentido de poder solver, então, realizar todas as atividades necessárias para o bom funcionamento. E até certo ponto, acaba por penalizar também os alunos? Acaba, infelizmente acaba. Infelizmente Nessas situações, agora é perceber, imagino um aluno que tenha exatamente feito a inscrição numa escola que depois passe por essa situação, de que forma é que eles são reencaminhados, não é? Porque a culpa não é propriamente do aluno, não é? Certo. Nós, enquanto Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, tudo aquilo quanto está ao nosso alcance, temos sempre feito. E porque as escolas têm um período de 60 dias, então nós queremos sempre saber o número de candidatos que tem, no sentido de ver se nesse período nós conseguimos dar vazão para, no sentido dos alunos fazerem o exame. Feito o exame, terminou o contrato do aluno com a escola. Caso reprove, poderá se inscrever noutra escola. Caso aprove, terá a carta de condução. Mas também todo aquele aluno que se vê, vamos assim dizer, vitimizado ou se vê lesado os seus direitos, pode sempre contactar as entidades, enfim. Uma delas é o INADEC, porque o aluno, enquanto estudante da escola, ele é consumidor dos serviços prestados pela escola, na qual é a atividade de ensino e aprendizagem. Então, ele pode sempre se queixar ao INADEC e também, caso veja algum outro direito lesado, as entidades de investigação, como o SIC e outros. Pois é, olha, então é deixarmos mesmo aqui este alerta às escolas de condução para que cumpram, não é, com estes requisitos e não aconteça exatamente, não seja necessário chegar ao ponto de ver a sua escola encerrada porque não cumpriu com estas questões. Celso Soito António, é inspetor-chefe, nós estamos aqui a chegar aos momentos finais aqui da nossa conversa, mas hoje é sexta-feira, pronúncio de final de semana e, claro, as pessoas já ficam assim. E depois é o final de semana que antecede depois um final de semana prolongado, nós sabemos como é que a coisa funciona aqui para a nossa realidade. Então eu queria que deixasse os últimos recados aos automobilistas e não só que nos acompanham. Ok, olhando para esse contexto e tendo em conta que se encontramos no período chuvoso, eu vou deixar aqui algumas dicas. Uma delas é, sempre que estiver a conduzir, né, manter a distância necessária. Se no período seco já é difícil, quando não se mantém a distância necessária, imaginemos no período chuvoso. No período chuvoso temos o pavimento escorregadio e com isso faça então com que seja fraca a aderência dos pneus ao asfalto, o que pode aumentar a capacidade, ou seja, o volume de colisões. O outro também é, se tiver a chover muito, é aconselhável que o automobilista estacione o veículo. Isso porque muitas das vezes a quantidade de chuva que cai é muito forte, que impossibilita os para-brisas de exercerem bem a sua função. Então, o aconselhável é estacionar o veículo. Se estacionar o veículo ou parar o veículo junto a uma via, o aconselhável é ligar os intermitentes para que possa ser visto pelos outros condutores. No caso também, se tiver a chover muito e ter uma visibilidade reduzida, nosso aconselhável é que o automobilista guie-se sempre pelas marcas rodoviárias, ou seja, aquelas linhas que vão balizar ou delimitar a via, no sentido de este poder, então, conseguir fazer uma condução de segurança. E, por fim, alertar o pessoal que aqueles que forem conduzir, se beber não conduzam, se conduzir não bebam. Obrigado. Pois é, muito obrigada, nós agradecemos. Inspetor-chefe Celso Soito António, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, não é? E esperamos poder contar consigo em próximas oportunidades. Obrigado e aguardamos o próximo convite. Tá, obrigada e até a próxima.